Sejam todos muito bem-vindos a mais um CIMT Podcast. Eu sou o Cadu Tinoco. E eu sou a mãe de Tomás. Oi, gente! Retornamos ao nosso Ciência de Ficar Rico. E, cara, esse livro vai deixar muita gente rica aqui dentro da CIMT, hein? Só acho. Capítulo 4 vem trazendo o primeiro princípio da ciência para ficar rico. Eu vou tentar segurar a minha língua, porque ela não fica parada. E, assim, esse capítulo é um pouquinho maior. Então, vamos aqui junto pra gente tentar ir construindo os pensamentos necessários pra gente avançar nessa ciência de ficar rico. Então vamos lá, vamos focar nos pontos que são mais difíceis de compreender, até porque a gente já explorou outros pontos nos capítulos anteriores que vão se repetir. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E pensando nas formas, essa substância as produz. Perfeito. A frequência de pensamento, quando a gente acessa outras frequências, o que a gente pega? A gente pega pensamentos, né? Então, o que está dentro do espírito, né? Da mente universal? São frequências de pensamento. Tudo parte do pensamento, se transforma em sentimento, se transforma em ação e se materializa. Então, assim, a origem de tudo é o pensamento. Por isso que saiu uma interpretação tão mal feita lá do segredo, dizendo, então é só pensar positivo. Por quê? O segredo, ele traz o pensamento. Porque se você for mesmo estudar, se você for entender, a origem de tudo é o pensamento. Inclusive a origem dos seus sentimentos. Inclusive a origem do universo inteiro. Porque foi assim pensamento. Que Deus e o todo criaram as coisas. Isso aí, criou as coisas, né? Esse é o poder. Esse é o poder. O poder esse é o que a gente poder. tem. O que Deus deu pra gente? Pensar. Poder divino. O poder de pensar. O cachorro não pensa, né? Exatamente, tipo, a gente pensa. A girafa não pensa. Então, assim, a gente pensa. Então, é por isso que ele falou que... Por isso que os grandes textos, né, sagrados, eles falam, você foi criado à imagem e semelhança dele, né? Então, assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Qual é a semelhança que a gente tem aqui? Que a gente pensa, né? O poder divino é o poder de pensar. É o poder de acessar o pensamento da forma que nos foi dado. A substância original move-se de acordo com os seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. É por isso que o Kai Balion fala que o mundo é uma grande imaginação. E é por isso que a Gisele Bündchen também falou lá atrás, né, que ela consegue perceber isso. Por quê? Ela fala, quando eu comecei a estudar filosofia, eu vi isso. O mundo é uma grande imaginação, porque foi criado pela mente de Deus. Então, se ele imaginar que isso tudo acabou, isso tudo vai acabar. Se você parar para pensar numa grande interpretação da nossa vida, né, o plano físico, ele é o plano mais inferior e o plano espiritual é o plano mais superior. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui adquirindo consciência de quem é o todo, de quem é Deus. Então, quando a gente vive a nossa vida, ou seja, a gente pega a frequência de pensamento, Deus, a gente conecta, a gente cria uma coisa, ou seja, a gente é uma estação de processamento desse pensamento, a gente cria coisas que a gente consegue enxergar e a partir dali a gente consegue entender Deus. Entende? Pelo contraste, a gente entende Deus, por isso tem a polaridade. Nós vamos estudar isso tudo de uma forma muito mais profunda, mas vamos por etapa. O que eu quero dizer é o seguinte, a vida, ela parte, a substância original, a origem de tudo é o poder de pensar. O pensamento de um universo mutante ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas desses corpos e muda enquanto pensa. O que ele está dizendo aí é o seguinte, da mesma forma que você cria um prédio, você pensa, você transforma isso em físico, as pessoas vão lá, montam o prédio está aqui na nossa frente, alto pra caramba. Da mesma forma que esse prédio foi criado, se você usar a lei da correspondência, alguém criou os planetas. Exatamente. Existe um criador. Perfeito. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar, a substância amorfa parece mudar, de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece.
Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produziram a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. E aí ele não detalha as leis, né? Mas ele tá falando do princípio do gênero, em que a gente leva um tempo para tudo, né? É o tempo de gestação. Mas você, quando começa a imprimir o teu pensamento, quando você começa a colocar ideia, você começa a criar olha o que todo ele tá o processo. falando isso aqui, que fenômeno, cara. O processo começa ali. Cara, olha isso. Ou seja, pensar em um semente. carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa. Lembra que o segredo fala isso de forma bem idiota, né? Mas de forma muito palpável. Tipo, você pensar num elefante, não vai fazer o elefante aparecer aqui do teu lado. E aí vem o cara depois limpando o cocô do elefante. Aí ela diz assim, ela brincar, isso poderia ser um problema. Então, assim, E quando ela fala isso poderia ser um problema, ela tá querendo dizer o seguinte: é perfeito, é você que não entende. Exatamente. Então, assim, pensar num carvalho não causa a formação da árvore, mas põe as forças que produziram a árvore em movimento, o que a gente não sabe esperar acontecer, tá? Perfeito. Porque nós temos um objetivo em mente e a gente quer pensar e quer que esse objetivo se concretize amanhã. E a gente não entende o problema que seria se fosse assim. Né? A gente não adquiria as virtudes, a gente não enfim, existe uma perfeição. A gente quer se tornar milionário, a gente quer se tornar milionário amanhã. A gente mas não aí quer você não esperar 3 aprende a anos. virtude da paciência, entende? Então, assim, não adiantaria de nada. E lembra, quando todo esse jogo aqui, toda essa imaginação é pra gente adquirir virtude. Exatamente. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou ao menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma à casa, diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Lei. Ou seja, é uma lei. Do mentalismo aqui também, né? Não tem jeito. Se você pensar numa coisa por um determinado tempo, você começar a produzir, vai nascer. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar Esse é o ponto. pensamentos. Lembra que eu falei da fábrica de Toshines? Lembra que eu falei da fábrica de cerveja? Nós somos essa fábrica. A gente pega a matéria-prima... A gente é um centro que pensa. É um centro que pensa. A gente pega essa matéria-prima, que é a frequência de pensamento, a gente dá forma para ela e a gente cria a forma. Você pode dar a forma que quiser. E é muito fácil você ver. Fui fazer a reforma do meu escritório, eu poderia ter feito de qualquer forma. E quando você vai fazer, um arquiteto entende muito bem isso, né? Você tem um espaço vazio, você dá a forma que você quiser. Exatamente. E você lembra que você sempre fala isso aqui, né? Tudo que existe do lado, tudo que existe hoje foi criado em duplicidade, né? Duplicidade. Porque assim, primeiro nasceu na sua mente. Aí olha o que ele fala aqui. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. É total. Não tem como criar o avião se você não pensar nele antes. Não tem como. Sabe? Não tem como. Não tem como você criar um novo modelo de avião se você não pensar nele antes. Não tem como. E isso vem pra caneta e vem pros nossos relacionamentos, vem pra nossa... Vem pra tudo. Vem pra nossa vida. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos. A gente não entende por que a gente vive o que a gente mais tem medo. A gente não entende por que a gente tá vive coisas que a gente não quer. Na substância pensante aquilo ali. Exatamente. Porra, na substância original, na substância sem forma. Foi sempre assim, a humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho das suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. Amor, você entende que a repetição é importante? Porque assim, quando você escuta essa afirmação todos os dias, você começa a vigiar mais o seu pensamento. Total. Você começa a acreditar mais. Você fala assim, cara, peraí, deixa eu fazer esse negócio acontecer então. Isso tá certo, eu consigo olhar pra minha vida e consigo ver. Mas se você não repete isso, semana que vem você já tá no automático de novo. Seu subconsciente ele vai fazer com que você pense sempre da mesma forma. Aquela que você já tá acostumado. Sabe? Aquilo que deu certo no passado. Então você nunca vai partir do teu pensamento. Você nunca vai trabalhar a tua emoção pra você chegar onde você quer. Se você não sabe disso, né? Exatamente. Aí então, olha só.
O que ele tá dizendo aqui é o seguinte, ó. Olha 90-10 aqui, amor. Foi sempre assim, a humanidade concentrou seus esforços no trabalho das suas mãos. Então, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando modificar ou mudar aquelas que já existem. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas imprimindo o pensamento na substância amorfa. Perfeito. Ou Isso seja, é um 90-10. É 90-10. Você vai lá, faz com a tua mão, você vai conseguir 10%. Agora você vai lá e faz com a tua mão e imprimindo na substância ali o seu pensamento, você tem os 90. É o que a gente não entende. Falar, tá bom, então tudo é pensamento, tá bom. E você senta estressado na mesa e começa a pensar. Você não acessa as frequências de pensamento que vão levar você mais rápido para o seu objetivo. 2, você não vai atrair os recursos necessários. Por isso que a limpeza emocional, que é o que a gente faz na primeira semana de desafio de Viver em Harmonia com as Leis, é fundamental. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa. Tá vendo? Esse é o esforço. É o quê? Limpeza emocional. É. Você precisa cooperar. Cooperar é o quê? Você vai criar a precisa imagem, entregar uma você coisa vai boa. acessar. Isso, você precisa fazer a pergunta certa. Você precisa botar a imagem na tua mente, mas não, você está pensando no como, você não está pensando no que você quer. Você não está ajudando a substância original, entende? As pessoas não fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa para trabalhar com o pai. Os indivíduos Ou seja, para deixar o caminho da intuição livre. Isso, para Para você deixar a cooperar comunicação com Deus. com a substância original livre. Se a gente não limpa, se a gente não faz essa limpeza emocional, se a gente não vive em paz, se a gente não se apaixona pela vida, a gente não deixa esse canal livre. É como se fosse uma linha que está ocupada. Vou falar de uma coisa bem idiota que aconteceu e que ilustra isso que você está falando. É engraçado que quando eu estava antigamente, quando eu tinha um problema para resolver, eu absolutamente travava todo tipo de possibilidade, eu ficava me lamentando. Então, quando a gente perdeu o voo lá daquela primeira vez, eu me lamentava, eu ficava putaça e, assim, não considerava a possibilidade de pensar que poderiam existir soluções. Então, eu realmente, assim, bloqueava as possibilidades de acontecerem. Dessa vez que a gente perdeu o voo, eu tive várias ideias, a gente teve várias ideias. Então, a gente ficou colocando o nosso pensamento numa frequência boa que a gente estava para conseguir ter ideias. Então, a gente pensou, cara, não, a gente vai pro hotel e faz uma ligação internacional. É uma opção. Não, a gente pode comprar um chip e tentar fazer uma ligação internacional. Não, a gente pode tentar ir lá em cima e fazer não sei o que, não sei o que. Quando e você aí a gente esbarra com uma pessoa que dá uma solução pra gente. dá uma solução. No lugar mais improvável que podia acontecer dentro daquele aeroporto. A gente tá vindo pro banheiro, né? Foi muito louco. Então, assim, quando você se põe num estado de pensamento e de realmente pedido de ajuda, não no sentido de, Deus, resolve isso pra mim. É num estado receptivo. Não é, Deus, resolve isso pra mim. Assim, cara, pô, me ajuda aí a ter uma ideia boa. Quando você pergunta, a resposta tá disponível, mas se você não tiver no estado receptivo, você bloqueia a linha. Porque, assim, vão acontecer os voos, né? Podem acontecer N desfechos ali, dependendo da pessoa que passar do teu lado. Então, dependendo do cara que te atender, ele pode virar pra você e falar, só tem essa opção aqui, porque ele tá estressado. Agora, você pode encontrar uma pessoa que simplesmente vira e fala, cara, vou ajudar esse casal aqui. Eu posso fazer isso, né? Então, vou aqui procurar, vou fazer não sei o que foi o que acabou acontecendo com a gente. O cara alocou a gente numa passagem sem custo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que quando você tá irritado, estressado diante de um problema da sua vida, você não está trabalhando, cooperando com o pai, né? Você não está fazendo isso. Você tá bloqueando a sua ligação até ele. É o reagir, é o responda e não reage. Você não consegue ver situação para você reage, solucionar. Você sai do controle. Quando você responde, você tá no controle. Quando você tá no controle, você tá receptivo a receber soluções, a receber possibilidades, a receber alternativas para você solucionar aquele problema. E aí, assim, as coisas vêm surgindo na sua cabeça e você atrai uma solução quando você tá fazendo. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que vem o pai fazer. O indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, e não se tem a pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância sem forma original, da qual todas as coisas são feitas.
Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. E assim, amor, queria só fazer um complemento aí. Lembra da matéria-prima e lembra do produto que você entrega, né? Quando a gente capta pensamentos da substância original, né, da mente pensante, da mente infinita, a gente simplesmente tá em um processo em que os seus pensamentos eles estão captando e se comunicando com essa substância. Depois você se comunica pelo que você entrega, que é o seu sentimento. O seu sentimento é o que gera, o que produz a frequência que você tá. Então, o teu pensamento, ele capta a matéria-prima, ou seja, o poder de pensar para você dar uma forma para ele, e o seu sentimento libera a emoção que faz com que essa forma seja atraída, entende? Por isso que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são tão fundamentais, porque eles se refletem na nossa vibração. Porque algumas pessoas podem falar assim, cara, então tá bom, então é só ficar pensando. O problema é que se você ficar pensando numa frequência muito baixa, você sempre vai obter resultados muito baixos. Você sempre vai viver emoções muito baixas. E isso vai fazer com que você não consiga alcançar os grandes patamares. Porque você vai imprimir esse sentimento, esse pensamento e esse sentimento que derivou do seu pensamento, você vai imprimir isso no universo. Isso. Você primeiro na capta, mente. Ó, você pode captar frequências baixas ou altas. Então imagina, se você capta frequências baixas, você alimenta aquilo dali, você sofre, você entrega o quê? Uma coisa vamos ruim. fazer um exemplo pra galera entender aqui. Vamos fazer um exemplo pra galera entender, porque esse assunto é um assunto que a gente tem que realmente esgotar aqui pra vocês conseguirem entender de forma prática, porque a gente não tá aqui pra filosofar. A gente tá aqui pra ensinar vocês a alcançar objetivos. Então olha só, o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho um relacionamento com o Cadu, tá? Eu tô aqui me relacionando com ele. Só que eu já passei por várias paradas na minha vida. Já fui traída, eu já fui sacaneada várias vezes. Imagina, isso é uma situação hipotética, tá? O que acontece? Eu já tenho algumas crenças dentro de mim que o cara vai me trair, né? Fala assim, pô, eu tô aqui com o Cadu, mas pode ser que ele converse com alguma mulher e que ele... Aí, o que eu começo a fazer? Eu começo a ter um pensamento, olha só, eu podia ter N pensamentos. Eu podia pensar em casar com o Cadu, eu podia pensar em ser feliz com ele, eu podia pensar em construir um negócio com ele, mas eu peguei o meu pensamento, ou seja, o meu poder de dar forma a um pensamento. E aí eu olhei, é como se eu captasse isso dessa mente infinita, tá? Desse universo, desse espaço que parece estar vazio, mas está preenchido por essa substância, né? Pela mente vivente, pelo Espírito de Deus, seja lá como você quer dar o nome a isso, não importa. Importa você entender como é que isso se aplica na realidade. Então, eu capto de algum lugar, esse pensamento vem pra mim e eu começo a dar essa forma pra ele. O Cadu vai me trair. Meu Deus do céu. Cara, aí eu começo a ter pensamentos assim, ó, eu começo a ver ele com outra mulher. Eu começo a olhar pro celular dele e falar assim, ele tá falando com outra mulher. Aí eu vejo que ele deu um sorriso no celular, falo, ih, deu ruim. Deu ruim, ele tá com outra mulher. Aí ele se atrasa, aí eu falo, ih, deu merda e tal. Esse pensamento, essa frequência de pensamento, ela vai me trazer um certo sentimento, que é o sentimento do ciúme, que é o sentimento da insegurança, que é o sentimento do eu não sou o suficiente pra ele. São vários sentimentos. Sentimento do medo. E isso vai se misturando dentro de mim. O que acontece ali? Eu tô emitindo essa frequência pra mente infinita, pra mente pensante, pra substância amorfa, pra substância original. Quando eu jogo isso pra fora de mim, através da minha frequência, do meu sentimento, o que eu tô fazendo? Eu tô imprimindo essa forma. Então, rapidamente, a mente pensante, que dá forma, né? Lembra que a substância original, ela vai trazer uma forma para você. Rapidamente, ela faz assim, se reorganiza e começa a trazer mulheres para perto do Cadu, né? E começa a trazer experiências que reforçam isso que eu tô vivendo. Mas por que eu tô vivendo isso?
Porque fui eu que imprimi. Fui eu que joguei pra fora. É isso. E quando você joga pra fora, você também me influencia. Total. Porque eu tô ali em constante contato com você. Então, se você é uma pessoa de um jeito, eu recebo de uma forma. Se você é de outro jeito, eu recebo de outra forma. E a vibração não demanda palavras. E esse processo, quando a gente junta e o que eu tô emitindo, o que você tá emitindo pra mente infinita, vai trazer uma experiência pra gente. Deu pra entender isso? Tipo, claramente. eu acho que deu pra entender. É disso que a gente tá falando. Essa substância amorfa que permeia tudo e todos os lugares, ela vai te trazer alguma forma, entende? Porque ela pensa, né? E o seu pensamento influencia nela. Então ela é capaz de falar assim, todo pensamento que tiver aqui, eu vou dar forma. Porque foi assim para ela criar o universo. Então é disso que a gente está falando, tá? Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com o seu pensamento e imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Isso vale para coisas ruins, como também para coisas boas, né? Pode-se pedir que eu prove estas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso, pela lógica e pela experiência. Então, vamos lá. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante. E raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensa. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. No caso de uma pessoa que lê este livro Enriquecer, fazendo o que ele lhe diz para fazer, esta é uma evidência que sustenta a minha afirmação. Mas se cada uma das pessoas que faz o que este livro diz para fazer, enriquecer, é uma prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e falhe. A teoria é verdadeira até que o processo falhe. E este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que esse livro lhes diz para fazer ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa certa maneira. E a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Lembra, né? Pensamento, sentimento, ação. Então, o modo de uma pessoa fazer, ou seja... Como a gente se comporta, reflete as nossas crenças, sabe? Reflete, e as nossas crenças, elas atraem mais pensamentos do mesmo tipo, e você age da mesma forma. Então, assim, não tem como uma pessoa mudar os seus pensamentos, seus sentimentos e se comportar da mesma forma. E não tem como as pessoas se comportarem de uma forma diferente se elas não mudarem seus pensamentos e sentimentos. Não tem como. E você não consegue novos resultados se você não se comportar, pensar e sentir de forma diferente. Ou seja, se você não mudar sua atitude. Então, se você quer mudar, você precisa ser uma nova pessoa. O modo de uma pessoa fazer as coisas, ou seja, as ações dela, os comportamentos dela, é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. É muito simples a gente ver, né? A boca fala que o coração tá cheio. Então, se você ficar alimentando uma determinada coisa na sua cabeça, você vai falar aquilo dali depois de alguns dias. Isso é muito real. A gente simplesmente libera o que parte do nosso plano mental. Exato. E essa é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar. Mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Opa, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, existe uma forma de pensar que é sugerida pela aparência. Então, assim, eu tô na escassez. Cara, a aparência me sugere que isso aqui é escasso, tá? Só que para eu mudar a minha forma de pensar, né, é muito difícil. Por quê? Porque a aparência, ela é foda, ela bate em você. A sua circunstância, ela bate em você. Então, entenda, você tem esse poder, só que isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos requer evolução, maturidade, desenvolver consciência, porque assim, existem basicamente duas formas de você dar o início no processo de pensar. A primeira é você começar a pensar no que você quer, tá? E naturalmente esse pensamento ganha envolvimento emocional, ele vira um hábito, um comportamento, ele vira uma vibração, ele também atrai o que está em harmonia com aquilo dali.
Tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é você olhar com seus próprios olhos o que é a tua realidade e pensar nela. Tá? E é o que a maioria das pessoas faz. Então, o que acontece? Você, ao pensar na sua realidade, você se envolve emocionalmente com ela, você se comporta e tem hábitos em harmonia com ela e você atrai, por causa da sua vibração, mais dela. É por isso que as pessoas não têm novos resultados. É normal você ver uma pessoa que ela arrasta por 10 anos o mesmo padrão de salário, o mesmo padrão de relacionamento. Ela não muda. E quanto mais velha ela fica, mais teimosa ela fica. Por quê? Porque ela vai consolidando aquilo. Ao invés dela mudar, ela consolida. Então, esse é o processo. Ela está partindo do quê? Do que ela vê. Ela está partindo da realidade dela. Então, entenda, a gente sempre tem duas formas de partir. Ou da realidade ou do pensamento. O Flávio Augusto não partiu da realidade, a Anitta não partiu da realidade. Porra. Eles partiram do desejo deles, do pensamento. Fantástico. Botou pra quebrar. Grande chave. Ai, ai, ai. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer emprego de energia, maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. É isso aí, esse é o grande esforço, o esforço de pensar, é você utilizar suas 6 habilidades mentais que a gente vai potencializar no próximo desafio. Eu preciso... O esforço mais difícil mas eu preciso do mundo. ter uma nova percepção da vida. Quando algum voo por acaso não acontecer porque você perdeu o voo, você tem uma percepção e vira e fala assim, cara, por que isso aconteceu comigo? Aconteceu que era pra gente gravar esse podcast. Exatamente, e eu preciso entender por que eu atraí, eu preciso entender qual é a oportunidade que tem aqui, eu preciso imaginar uma coisa diferente, eu preciso desenvolver compreensão, eu preciso usar minhas 6 habilidades mentais para poder fazer esse processo acontecer. Cara, porque do contrário, eu alimento isso e eu vivo mais disso. Exatamente. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como o de manter continuamente um pensamento. Pensar dói. Eu ia falar isso agora, dói a cabeça, tá? Dói Se real. você não tá acostumado, dói. Dói. E até quando você tá acostumado, dói. Sempre é um processo desconfortável. É o mais duro trabalho do mundo, eu acabei de falar isso. Isso é real. especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. Isso que ele está dizendo é o seguinte, quando você está numa situação difícil, você tem uma tendência natural e automática de permanecer nessa situação ou de consolidá-la. É muito difícil você romper, entende? É porque é isso que ele está falando aqui. Se você tem uma aparência no mundo visível, você tende a produzir uma forma correspondente na sua mente. Isso. Então, por exemplo, se eu enxergo amarelo, eu não tenho como pensar que aquilo ali é branco, né? Teoricamente. Então, assim, eu olho para amarelo e falo, não, isso é amarelo mesmo. Você tem como, mas é difícil. É desconfortável. Ah, não, é amarelo mesmo. É aí que a gente entra, né? Quando a gente usa as habilidades mentais pra gente mudar o nosso subconsciente, pra gente mexer na autoimagem. É um processo desconfortável por causa disso. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Aí lembra, a gente trabalhou isso na autoimagem, né? Qual é a verdade sobre você? Não é que você é falido, ferrado e que você precisa ser assim a vida toda. A verdade é que existe uma substância original e que você Essa que é dá a a verdade. forma. Essa é a verdade, Essa ponto. É a verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza. Há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder. Mas quem quer que adquira esse poder, torna-se uma mente mestra. Essa pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido com a apreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar, nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente nesse capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo esse pensamento nesta substância amorfa, pode causar a criação do que pensa.
Você vê como que ele reconhece e entende o poder da repetição, o nosso combustível, né? Depois ele vem com: você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste, até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia estas indicações outra vez. Leia repetidamente. Palmas, palmas, Fixe palmas, palmas. cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços estejam em vão. Eu não assisto TV há pelo menos uns 12, 15 anos, mais ou menos. Eu não assisto TV. Recomendo para todo mundo, tá? A não ser programas específicos, documentários específicos. Eu aprendi com esse livro que quanto mais você olha para a pobreza, mais a pobreza ganha forma na tua vida. Então, é importante que você ensine para tua mente que a pobreza não existe. E se Cadu, você quer fazer... mas significa que se eu olhar para a pobreza eu tô pobre? Não, significa que se você olhar para a pobreza, você precisa ver que você tá aquilo ensinando ali... isso pra sua mente, então você tem que saber como fazer, né? Você tem que fazer uma conexão. Fala assim, cara, tá vendo? É pobre porque não sabe usar a substância original. Então você remete pra tua mente um aprendizado, entende? Mas ele vai bater muito nesse livro de dizer assim, cara, não olha pra pobreza. Não Se ensina você isso quer pra fazer sua uma mente. caridade, ensina esse conteúdo pra alguém, ao invés de dar dinheiro pra essa pessoa. É muito forte isso. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras, nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto. Lacrou. Não tem nem o que dizer sobre esse capítulo. Perfeito. Um beijo, acabou. A gente retorna daqui a pouco Valeu. com o 5º capítulo. Beijo!